A Biblioteca da Meia-Noite foi o primeiro livro que eu comprei depois que eu voltei a ler esse ano, em 2026. Eu voltei a ler por causa de um livro chamado Verity, inclusive vai sair um filme dele esse ano, e eu com certeza vou ir ver no cinema, porque esse livro me trouxe de volta pro mundo da leitura. Me descobri no mundo da leitura, porque eu não sabia que era possível a gente ler e sentir ao mesmo tempo. Sensações que eu só conseguia sentir no cinema, tipo medo, suspense. Nunca antes eu tinha lido um livro que me trouxesse essas sensações, e com Verity eu senti até raiva, e muita raiva. Teve até uma cena em que eu tava lendo, era de noite, eu tava lendo a cena da escada de Verity, quem leu o livro sabe, e eu não consegui terminar de ler esse parágrafo. Eu tive que parar de ler, porque tava de noite, eu tava no meu quarto e eu tava com medo de ler umas páginas num livro. Depois desse livro, eu fiquei com uma ressaca literária muito forte. Então eu precisei comprar um livro para me curar da ressaca literária. E foi esse livro que eu comprei, A Biblioteca da Meia-Noite. Mas voltando no assunto Verity, quem já leu, me conta aqui embaixo se você é team carta ou team manuscrito. Eu sou team carta e eu quero saber de você, o que você acha, qual que é o seu ponto de vista, porque eu preciso saber qual é a verdade dessa história, então comenta aqui o que você acha. E A Biblioteca da Meia-Noite foi o livro que me curou dessa ressaca e se tornou meu favorito. Para começar, essa resenha vai ter spoilers, mas se você quer uma resenha sem spoiler, comenta aqui embaixo para eu saber. A primeira coisa que eu gostei nele é que tudo nele tem significado, e eu amo coisas com significado. A minha banda favorita é 21 Pilots, e nessa banda tudo tem um significado. Cada música tem uma conexão com outra, e eles criaram o próprio mundinho deles, onde tudo se conecta. Então eu amo coisas com significado. E esse livro tem uma explicação para tudo. Na capa tem um livro cinza, que é o livro dos arrependimentos. Esse livro tem um destaque na capa e eu acho que isso é igual no nosso cérebro. Todo mundo deve ter um livro de arrependimentos, onde a gente, mesmo não intencionalmente, volta nesse livro para ler alguma página. Então eu já me identifiquei com esse livro a partir daí, porque esse livro de arrependimentos é uma coisa que todo mundo tem. E o fato dele estar na capa e ser de outra cor mostra como a nossa mente, mesmo a gente sem querer, evidencia as coisas que a gente se arrepende. E os outros livros da capa são da Biblioteca da Meia-Noite, que é onde a personagem principal, a Nora, pode visitar cada possibilidade de vida que ela tem. É como se ela pudesse ir para a vida de outras versões dela mesma nessa biblioteca. Por exemplo, tem um cara na cidade da Nora, que é o ex dela, e um dos arrependimentos desse livro dela é que ela não casou com esse cara. Então ela pode ir para a vida onde ela é casada com esse cara e lá ela vê que é tudo péssimo. Ela odeia aquela vida. E quando ela volta para a Biblioteca da Meia-Noite, essa página do livro sumiu, porque deixou de ser um arrependimento. Ela tinha esse arrependimento de não ter casado com ele porque ela achou que seria uma coisa boa, mas quando ela viveu isso e viu que foi péssimo, deixou de ser um arrependimento e sumiu do livro dela. E o livro todo é basicamente sobre isso, ela indo visitar vidas que ela poderia ter. Eu, quando era criança, queria ser cantora, eu poderia ir para essa vida onde eu era uma cantora, e se eu gostasse muito dessa vida, eu poderia ficar lá. Se eu não gostasse, era só voltar para a Biblioteca da Meia-Noite. E no caso da Nora, era uma biblioteca. Mas ela encontrou com outros viajantes, assim como ela, e no caso deles não era uma biblioteca, era um restaurante, uma sorveteria. Então cada um tem a sua própria Biblioteca da Meia-Noite, mesmo não sendo de fato uma biblioteca. A partir daí eu já comecei a imaginar o que seria a minha, e eu ainda não descobri. Se fosse um restaurante seria legal porque a cada prato que eu comesse nesse restaurante eu ia visitar uma vida diferente. E eu amo comer, então eu ia me identificar com isso. Mas também podia ser um cinema, podia ser uma praia, enfim, cada um tem a sua própria Biblioteca da Meia-Noite. Uma coisa que eu achei legal é que a personagem, ela chega em outras vidas dela e ela entra no corpo de outras versões. Então, se eu fosse agora pra minha vida de cantora, eu ia com a minha cabeça de agora. Eu não ia ter a cabeça da minha outra versão cantora. Então ela chega no meio onde as coisas estão acontecendo e ela tem que se virar com isso. Ela não sabe muitas vezes o que está acontecendo, como que ela age nessa vida, o que que ela faz nessa vida, como ela faz as coisas nessa vida. Então ela tem que ir lidando com essas situações e ir se adaptando às versões dela mesma. Porque ela, por mais que seja a mesma pessoa, em outras vidas ela é diferente. E o livro todo é sobre a personagem indo visitar essas vidas, essas possibilidades que ela tem. E é legal porque ela nunca fica em nenhuma vida. Ela sempre encontra um defeito e sai daquela vida. E o livro de arrependimento dela vai cada vez diminuindo mais, porque mostra pra gente que os nossos arrependimentos são arrependimentos vazios.
a gente não tem uma base sólida, que seria um fato da realidade, para comprovar que aquilo é um arrependimento e que se a gente tivesse feito escolhas diferentes, a gente estaria melhor. Então, cada arrependimento dela vai sumindo à medida em que ela vai experimentando essas vidas. E isso mostra que os arrependimentos não podem ter um lugar tão especial no nosso cérebro, porque não tem nenhuma comprovação de que eles são reais. Conforme a personagem vai vivendo essas outras vidas, ela percebe que a vida que ela gosta mesmo é a dela. Porque por mais que esteja tudo de cabeça para baixo, é a vida dela e não de outra versão dela. A vida que chegou mais próximo de ser a vida perfeita para ela era onde ela tinha uma filha e ela não quis ficar lá porque ela queria que essa filha, que tinha um amor muito grande por ela, e ela com certeza sabia que a versão dela daquela vida também sentia um amor muito grande por aquela filha, a menininha não teria a mãe dela de verdade, ela teria uma intrusa que entrou no corpo da mãe dela e estava ali só aproveitando os frutos que alguém plantou. Então ela não quis ficar nessa vida, ela quis voltar para a vida dela para conquistar aquele sentimento que ela sentia pela menininha de forma natural. Isso faz a gente ver coisas na nossa vida que são boas e que a gente muitas vezes não percebe. Coisas que ela tem na vida dela que ela não tinha em nenhuma outra. Por exemplo, se eu fosse para minha vida de cantora, eu não teria estudado na faculdade que eu estudo hoje, não teria aprendido as coisas que eu aprendi lá, tido as experiências que eu tive lá, e eu amo a faculdade que eu faço. Então, se eu fosse para minha vida de cantora, eu ia ser uma cantora, mas eu não ia ter as vivências que eu tive nessa vida que eu tenho. E a personagem vai vivendo essas outras vidas e vai percebendo que a vida dela é perfeita para ela, porque é dela. E a pergunta principal desse livro é a pergunta que circunda a humanidade inteira, que é: qual o sentido da vida? E no livro, a resposta é que o sentido da vida é você ter um sentimento tão profundo com alguém que tudo vale a pena. Ou seja, você amar e ser amada. E foi isso que a Nora sentiu na vida em que ela tinha uma filha e um marido que amavam ela. E ela voltou para a vida dela justamente para procurar um sentimento como esse, só que fosse verdadeiro e cultivado por ela mesma. E aqui eu trago uma reflexão para vocês de que alguns filósofos trazem uma reflexão de que a vida, o propósito da vida é nós nos tornarmos quem nós somos verdadeiramente. Porque a gente nasce cru, sem um propósito. E ao longo da vida a gente vai descobrindo qual é esse propósito, qual é a nossa missão e quem nós somos verdadeiramente. Qual é a nossa essência? A existência precede a essência. Primeiro a gente precisa viver e nos descobrir para depois ter a nossa própria essência. Então esse seria o sentido da vida e é isso que eu te ensino aqui nesse canal. Se tornar cada vez mais você mesma. Sócrates dizia: que desgraça é para o homem viver sem ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. Isso porque a gente tem que tentar evoluir ao máximo, não só a nossa mente, mas como o nosso corpo físico também. A gente tem uma frase também que é: torna-te quem tu és. Minha missão aqui é descobrir exatamente quem eu sou na minha essência, e para isso eu preciso viver, tomar decisões, ter escolhas, porque a existência precede a essência. Tá vendo como tudo se conecta no final? Eu amei esse livro porque ele traz essa perspectiva de que a vida tem um propósito, que é a gente amar e ser amada. Eu acho que toda vez que a gente vai ler um livro, o mais importante é a gente terminar a última página diferente do jeito que a gente começou. A gente nunca pode terminar um livro igual a gente começou. Quem me segue lá no Instagram sabe que o pior tipo de livro pra mim são os de autoajuda, porque eles são muito rasos. E esse livro nem é de autoajuda, mas ele traz muitas reflexões que tornam ele um livro completamente profundo e que traz ensinamentos que você pode levar pra vida. Então, pra mim, esse livro trazer essa pergunta tão complexa e uma resposta foi incrível. Eu amei ler esse livro e eu leria de novo umas 100 vezes. Com certeza eu vou ler antes do ano acabar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa o like, me segue lá no Instagram, @tainá.isa, e até a próxima!